Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma videoaula da Escola de Ensino Técnico Profissionalizante Montessori. Essa é a disciplina de pronto-socorro módulo 2 e meu nome é Sinach, sou enfermeiro. Vamos entrar aí nas questões sobre emergências clínicas, ok? Então, dentro aí do quadro clínico, né, as demais assistências de enfermagem nas urgências e emergências, tá bom? Primeiro nós vamos falar sobre emergências respiratórias, tá? Quando que acontece uma emergência respiratória? Quando existe uma insuficiência pulmonar, onde o paciente tem uma dificuldade na respiração, onde ele tem diminuição muito arriscada aí dos níveis de oxigênio no sangue e um aumento considerável aí dos níveis de dióxido de carbono. Existem, algumas doenças que fazem que exista obstrução das passagens aí de ar e existem também lesões do tecido pulmonar que podem enfraquecer os músculos que controlam a respiração e, consequentemente, vai reduzir aí a força respiratória por uma falência dos pulmões. Quando o indivíduo ele apresenta uma dificuldade de respirar, isso é evidenciado pela apresentação da coloração azulada ou roxeada. Isso a gente chama de cianose, que é um termo técnico para essa coloração azulada da pele. Tá? Pode apresentar também confusão mental ou sonolência. Tá? Quando a pessoa está com falta de ar, ela pode apresentar também confusão mental, além da cianose, confusão mental e sonolência. Tá? Então, é feito vários tipos de testes, O médico ele solicita vários tipos de testes para ele estar com a deficiência respiratória. Um desses testes, não invasivos, é o que a gente chama de oximetria de pulso, onde a pessoa ela tem que saturar entre 95 a 100, é a faixa de normalidade, e o procedimento aí diagnóstico para saturação de oxigênio é o que a gente chama de gasometria venosa ou arterial, tá bom? No caso da gasometria arterial é mais invasiva ainda, porque precisa ser o sangue arterial para a coleta desses dados aí, desse exame, tá? Quando a pessoa está com falta de ar, é também administrado a oxigenoterapia, para que esse paciente, se ele não está conseguindo respirar em ar ambiente, é administrado oxigênio como apoio aí para essa respiração. Tá? Em casos mais graves, o paciente ele vai possivelmente precisar estar ligado a uma máquina para que ele possa respirar melhor, E aí é onde o paciente é entubado e vai ficar ligado a um respirador mecânico, porque fisiologicamente, ele não tem capacidade para respirar. E aí é onde é que a gente acaba voltando aí na fala, do que está acontecendo hoje sobre a Covid-19, Que a Covid-19, o vírus ataca aí principalmente os pulmões, o sistema respiratório. A pessoa sente uma dor intensa, principalmente na área torácica, onde ela não consegue ter expansibilidade, para fazer a respiração. E a Covid-19, o coronavírus, ele ataca principalmente as células pulmonares, causando, causando aí principalmente nesse
nessas células, né? Essas células vão sangrar, causando aí trombose, coágulos, né? E aí onde é que evidencia aí um agravamento do quadro respiratório desses pacientes. Por isso que nos casos, a heparina, que é um anticoagulante, ela está sendo testada e estudada como aí um medicamento, né, para melhora desses pacientes aí da Covid-19. Mas tudo isso está sendo estudado ainda, não tem nada comprovado cientificamente. Existem apenas alguns estudos que mostraram uma melhora de alguns pacientes que foram administrado heparina, tá bom? Insuficiência respiratória, pessoal, né? É uma emergência médica, né? Porque se a pessoa parar de respirar, ela não consegue mandar oxigênio, né, para a circulação. O oxigênio é muito importante, né, para o tecido nervoso. O coração também ele vai ter um déficit aí muito grande, porque a gente, através da respiração, né, a gente aí através da respiração, a gente consegue fazer com que esse sangue fique oxigenado, rico em oxigênio. Então, está totalmente ligado os circulatório, né? Está totalmente ligado o sistema circulatório e o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, respiratório e circulatório. Então estão totalmente relacionados um com o outro, tá? Então a insuficiência pulmonar respiratória, ela é uma emergência médica que se não houver um atendimento, né, imediato, o quadro dessa pessoa ela pode se agravar, né, fazendo com que essa pessoa realmente tenha um mal súbito, né, um desconforto respiratório aí, agudo, que a gente chama de síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? E aí é um problema de saúde importante, ok? Dentro das emergências respiratórias, nós temos aí determinadas, né, e várias causas, né, que afetam a respiração e também os pulmões dos pacientes, ou seja, a insuficiência respiratória, né? Algumas dessas doenças, né, são conhecidas, como por exemplo o hipotiroidismo, né? A tireoide ela produz uma glândula, né, que produz hormônios, né? Entre elas o hormônio do crescimento e alguns outros hormônios que ajudam o nosso metabolismo. Quando a pessoa tem hipotiroidismo, né, a pessoa ela pode ter uma causa aí respiratória. Uma outra causa é o que a gente chama de apneia do sono, né, que é a parada da respiração no momento do sono, onde a pessoa dorme. Possivelmente essas pessoas elas roncam, né? Ela tem uma dificuldade de respirar e ela pode ter aí uma parada da respiração, que a gente chama de apneia do sono, tá? Isso pode fazer com que a pessoa tenha uma insuficiência respiratória e uma diminuição aí na absorção de oxigênio, né? E também diminuição do oxigênio e aumento aí do dióxido de carbono. Tudo isso, pessoal, diminui aí a dificuldade, aumenta aí a dificuldade da pessoa respirar, né? E pode diminuir o reflexo inconsciente que faz com que os respirem. Outras causas aí importantes, uma delas é a supragem de opioides ou de álcool, né? Pode também fazer com que o indivíduo tenha uma diminuição da força respiratória ou pode até causar uma sedação profunda, tá? Outras causas mais frequentes, né, são a obstrução das vias aéreas, lesões do tecido pulmonar, né? Lesão dos ossos e tecido em torno dos pulmões ou a musculatura
a musculatura acessória da respiração. Nós temos os arcos costais e no meio desses arcos costais nós temos músculos. Para que nós tenhamos uma boa respiração, é preciso que haja expansividade torácica, né? O pulmão ele tem que se expandir. Tem uma lesão dos arcos costais, né? Você tem dessa musculatura acessória, você vai ter aí uma insuficiência respiratória, vai ter uma dificuldade aí na respiração, tá? Então, se tiver uma lesão dos ossos, do tecido, né, ou da musculatura aí acessória, vai ter um prejuízo. Fraqueza, como eu disse, né, lesão ou fraqueza dos músculos também, que ajuda o pulmão a expandir. Também pode ocorrer aí se o fluxo sanguíneo dos pulmões se tornar anormal, tá? Isso acontece no que a gente chama de embolia pulmonar. O êmbolo, né, nada mais é um coágulo. Então, vai fazer com que a circulação nos pulmões, né, faz com que esses pulmões façam expansão devido à dificuldade dessa circulação, né, vai causar aí uma dificuldade desse pulmão se expandir, causando a insuficiência respiratória. É importante entender o seguinte: é importante que todas essas causas aí dessas doenças ela não interrompam a entrada de ar nos pulmões, porque se isso acontecer, vai ter uma dificuldade de captação aí de oxigênio adequada, né, extraída do ar, e aí vai ter um aumento de dióxido de carbono, o que interfere aí importantemente aí na respiração, tá? Quando a gente fala assim no conceito aí de insuficiência respiratória, em medicina é muito utilizada para descrever aí a dificuldade de troca gasosa. Essa troca gasosa no pulmão, ela acontece na menor célula aí que nós temos nos pulmões, chamadas de alvéolos. O ar ele entra pelo nariz, pela cavidade oral, pela boca, pelo nariz, né, vai para a traqueia, da traqueia vai para os brônquios, depois esse ar vai para os bronquíolos, e nas terminações aí dos bronquíolos nós temos o que a gente chama como se fossem uns cachos de uva, né? Lá nos bronquíolos, nesses cachos de uvas, né, acontece hematose, que é exatamente a troca gasosa, onde o sangue, por isso que eu falo que a respiração e a circulação, o sistema cardiovascular estão totalmente ligados, porque o sistema circulatório, né, ele compreende também o coração, que é um outro sistema que a gente chama de sistema cardiovascular. Então, o sangue pobre em oxigênio, chamado sangue venoso, ele entra pela veia cava inferior direita, vai passar para o átrio direito, pela uma das válvulas do coração, e aí, ou no movimento aí de sístole, né? Esse sangue ele vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, sangue venoso, ele passa por uma artéria chamada artéria pulmonar, tá? Do átrio direito para o ventrículo direito, esse sangue passa aí pela a válvula, né, entre o átrio e o ventrículo, tá? E depois vai passar por outra válvula aí, né, pela artéria pulmonar. Então, na artéria pulmonar corre sangue venoso. Esse sangue vai para o coração, né? No momento que a gente inspira, expira, mesmo sendo um movimento involuntário, né, e não tão profundo, lá nos células acontece a troca, né, gasosa, essa troca aí de sangue, o sangue que é pobre em oxigênio, ele passa a ser rico em oxigênio, libera dióxido de carbono e, na verdade, ele capta aí o oxigênio
E esse fenômeno é conhecido como hematose, que é a troca, né, de gases, oxigênio, capta oxigênio e libera dióxido de carbono. Então a gente, quando inspira, a gente está captando oxigênio, existe toda a questão cardiovascular, circulatória e respiratória. A gente capta oxigênio e libera dióxido de carbono, né, gás carbônico. Então, isso a gente chama de hematose. E aí esse sangue rico em oxigênio, ele volta ao coração pela veia pulmonar, ele vai entrar aí, né, pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo. E no ventrículo esquerdo a gente tem a parte do miocárdio, onde ela é mais espessa, né? E a gente acaba falando um pouco de sistema cardiovascular só para ele. Nesse lado do ventrículo, onde a parte da musculatura é mais espessa, o coração vai precisar pulsionar com mais força. Por isso que o miocárdio ele é bastante espesso, essa musculatura do lado esquerdo do coração. No laboratório de anatomia, se você vê um corte de um coração, você vai perceber, né, que o ventrículo esquerdo, né, a camada de músculo do ventrículo esquerdo, ela é mais grossa. Por quê? Porque ela precisa de mais força para impulsionar esse sangue arterial para oxigenado, tá? Detalhe. Rico, pobre em oxigênio, entrou e pela veia cava superior no átrio direito, passou para o ventrículo direito, passou pela artéria pulmonar, esse sangue venoso, pobre em oxigênio, vai para os pulmões, acontece a troca gasosa, a gente chama de hematose, o sangue pobre em oxigênio passa a ser rico em oxigênio, volta pela veia pulmonar, o sangue arterial agora, um sangue vivo, né? Rico em oxigênio, um vermelho brilhoso, muito bonito. Ele entra no coração pela veia pulmonar, então na veia pulmonar passa sangue arterial, entra pelo átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo e aí sim o coração manda para a maior artéria que nós temos, que chama aorta, e aí divide e espalha esse sangue arterial rico em oxigênio para todo o nosso corpo. E isso acontece, pessoal, simultaneamente. O sistema circulatório, cardiovascular, respiratório, respiração, né, essa troca gasosa, tudo isso é simultâneo, tá? Então, o que é importante a gente entender? A insuficiência respiratória, ela se dá quando existe uma alteração nos níveis de oxigênio, ou seja, se o oxigênio está baixo, o dióxido de carbono aumentado, tá? As causas são aquelas que todas que nós falamos. E essas alterações na baixa oxigenação a gente denomina hipoxemia. Guardem bem esse nome, porque é um termo técnico que eu vou cobrar de vocês. Hipoxemia. O que é hipoxemia? É a baixa concentração de oxigênio na corrente sanguínea. Tá? O aumento dos níveis de dióxido de carbono tem outro nome, chama hipercapnia, tá? Hipercapnia é o aumento de dióxido de carbono na corrente sanguínea. Isso pode ser dividido, pessoal, em insuficiência respiratória aguda e insuficiência respiratória crônica. Eu já estou finalizando aqui, só para finalizar esse slide, né, sobre insuficiência respiratória. A gente tem mais algumas questões, mas eu vou fazer aqui porque a nossa videoaula tem um tempo determinado para não ficar muito cansativo. Então, só para vocês entenderem, a insuficiência respiratória aguda, ela se dá quando a pessoa tem um problema agudo, pneumonia, bronquite, uma coisa aguda, né? Quando isso vai se tornar crônico? Quando a pessoa ela já tem essa patologia, esse diagnóstico de longa data. Então, a pessoa é um fumante, a pessoa ela é um ex-fumante ou continua sendo um fumante, essa pessoa ela tem enfisema pulmonar, tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente conhece como DPOC, essa pessoa
tem nódulos no pulmão, sei lá, câncer, então ela vai ter um problema crônico, né? Então a diferença é a seguinte: existe insuficiência respiratória relacionada a uma insuficiência respiratória aguda e crônica. Aguda tem tratamento, tem solução. Crônico, o tratamento ele é crônico, é contínuo. Então a pessoa vai ter uns momentos de controle, em alguns momentos vai ficar descontrolada essa insuficiência respiratória, tá? Então tudo isso é importante entender e lembrar. Muito obrigado, vamos ficar por aqui. Fique com Deus, um abraço, continue estudando, tá? Abraço, tchau, tchau.